Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Renata Castilho e nós voltamos hoje para a nossa aula de língua portuguesa e agora trabalharemos sintaxe do período composto. Então aqui inicia o período composto que tanto eu falei para vocês. Não há como iniciar o período composto sem relembrar alguns conceitos de frase, oração e período e, claro, os tipos de período, que é o que temos a ver nessa aula, os tipos de período. Primeiro vamos lembrar o que é frase. Frase é um enunciado de sentido completo. Por exemplo, socorro, não tem verbo nenhum aí e você conseguiu pronunciar. Quando eu falo socorro, claro que eu estou pedindo ajuda, então você conseguiu se pronunciar, conseguiu passar a mensagem, então chamamos isso de frase, uma oração com ou sem verbo. Agora, desculpa, a oração tem que ter verbo, então a frase é o enunciado de sentido completo, não precisando ter verbo. Agora, a oração, sim, a oração é o enunciado que circula através de um verbo. Então, para que aconteça uma oração, é necessário ter um verbo. Peço que me ajude. Aí, esse que me ajude, o ajude, é um verbo e peço é outro. Então, temos duas orações. Então, ajude-me, uma oração. Peço que me ajude. Peço e ajude, duas orações. Então, aí, já temos o quê? Um período composto. Quando eu falei ajude-me, uma oração apenas, período simples. Então, retomando. Frase, enunciado de sentido completo, com ou sem verbo. Oração, enunciado que circula através de um único verbo. Período, conjunto de orações. Temos três tipos de período, que agora que eu entro mesmo na aula. Período simples, período composto, tá? E período misto. Mas vamos aí falar do período simples. O período misto, na verdade, é o composto. Então vamos aí. Período simples, quando tem apenas um verbo. Quando eu falei ajude-me, só usei o verbo ajudar. Então é um único verbo, uma única oração. Então período simples. Agora, peço um verbo que me ajude, o ajude é outro verbo. Então, peço e ajude, dois verbos. Então, duas orações, período composto. Nós temos três tipos de período composto. Primeiro período composto é o por coordenação. Quando nós falamos de período composto por coordenação, nós lidamos com orações dependentes, que nenhuma tem um valor maior que a outra. Elas têm o seu peso, a sua medida, e nenhuma supera a outra. Se eu falar eu cheguei e tomei banho, são dois verbos. Cheguei, tomei banho. Percebeu que são duas ideias distintas, que nenhuma é mais importante que a outra? O verbo chegar, eu cheguei. Tomei banho, outra oração. Então esse e tá ligando aí duas orações. Então vamos chamar de orações coordenadas. Orações coordenadas são orações que têm um sentido independente do outro. Agora, subordinadas não. A oração subordinadas são orações que uma precisa da outra para que seja, como que eu posso dizer? Uma precisa da outra para que seja compreendida. Eu peço que me ajude. Esse que me ajude está completando o que eu quero pedir. Então, aí vamos ter uma oração subordinada, quando uma precisa da outra. Eu espero que me ouçam. Então, se eu falar eu espero, você fala o quê, professora? Então, aí, esse que me ouçam está complementando o verbo esperar, a primeira oração. Então, aí, gente, vamos ter um período composto por subordinação. E o período misto é quando há num período tanto orações coordenadas quanto subordinadas. Eu espero que me ouçam e compreendam a matéria. Eu espero. Oração principal, aquela que manda. Que me ouçam está complementando o que eu espero. Só que vamos ter aí duas orações como que
que me ouçam e compreendam. Esse ouçam e compreendam, são complementos do que eu espero. Então aí vamos ter o quê? Que me espero, que e me ouçam, coordenadas. E eu espero, subordinada. Então assim, eu espero, oração principal. Que me ouçam está subordinada ao espero, ou seja, está complementando o espero. E compreendes também está complementada ao meu espero, está complementando. Então aí vamos ter o período composto por subordinação e coordenação, ou seja, um período misto, misturado, a palavra misto é misturado. Então esses são os tipos de períodos. Espero que tenham compreendido, espero que tenham gostado e até a próxima aula.